Bom dia a todos. No nosso trabalho, iremos debater sobre a contribuição de Simone de Beauvoir desde seu surgimento. O grupo é composto por Beatriz Santos, Fernanda Labarce, Marcela Barbie, Maria Angélica de Freitas e Mariana Negrini. Simone de Beauvoir foi uma escritora francesa, filósofa existencialista, memorialista e feminista, considerada uma das maiores representantes do existencialismo na França. Beauvoir escreveu romances, ensaios, biografias, autobiografias e monografias sobre filosofia, política e questões sociais da época. Agora, falando sobre a infância e formação da Simone. Simone Lucie Ernestine de Marie Bertrand de Beauvoir nasceu em Paris, na França, no dia 9 de janeiro de 1908. Seus pais eram Georges Bertrand de Beauvoir, um secretário jurídico que uma vez aspirou ser ator, e Françoise Bertrand de Beauvoir. Entre 1913 e 1925, ela estudou no Institut Adélie de Cire, uma escola católica para meninas. Ela era profundamente religiosa quando era criança e, a certa altura, ela também pretendeu ser uma freira. Ela abandonou a fé no início da adolescência e permaneceu ateia pelo resto da sua vida. Em 1925, ela ingressou no curso de matemática do Instituto Católico de Paris e no curso de literatura e línguas no Institut Sainte-Marie. E, em seguida, Simone estudou filosofia na Universidade de Sorbonne, onde entrou em contato com outros jovens intelectuais, como René Maheu e Jean-Paul Sartre, com quem manteve um longo e polêmico relacionamento na época. Já em 1929, ela concluiu o curso de filosofia, e nesse mesmo ano, em outubro, Jean-Paul Sartre e Beauvoir tornaram-se um casal, e eles entraram em uma parceria de alma vitalícia, que era sexual, mas não exclusiva, nem envolvia viver juntos, ou seja, eles tinham um relacionamento aberto naquela época. Em 1931, a Simone de Beauvoir, que já tinha 23 anos, foi nomeada professora de filosofia na Universidade de Marseille, onde permaneceu até 1932, e em seguida foi transferida para Rouen. Em 1943, Beauvoir foi suspensa do seu emprego de professora, devido a uma acusação que ela havia seduzido um aluno de seu liceu de 17 anos, Nathalie Sorokine, em 1939. Lembrando que a idade de consentimento daquela época era 15 anos. E um tempo depois, ela e outros estudiosos assinaram um tipo de abaixo-assinado para que essa lei de consentimento fosse destituída, para que ela não existisse mais. Na década de 1970, ela tornou-se ativa no movimento francês de libertação das mulheres, e assim ela escreveu e assinou o Manifesto dos 343, em 1917. Esse manifesto incluiu uma lista de mulheres famosas que já afirmavam ter feito aborto, que então era ilegal na França. Depois de um tempo, ele passou-se a ser legal. Sobre a sua morte, Simone de Beauvoir faleceu em Paris, na França, no dia 14 de abril de 1986, vítima das complicações decorrentes de uma pneumonia que ela havia tendo, sendo enterrada também em Paris, junto de seu companheiro Jean-Paul Sartre. A autora escreveu romances, ensaios, biografias, autobiografias e monografias sobre filosofia, política e questões sociais. Ela explora os dilemas existenciais da liberdade, da ação e da responsabilidade individual, temas que ela aborda em seu primeiro romance, A Convidada, de 1943, e O Sangue dos Outros, de 1944. A teórica foi uma das grandes impulsionadoras da segunda onda do feminismo, gerada nos Estados Unidos na década de 60. Com a publicação de O Segundo Sexo, de 1949, ela entra em várias reflexões sobre a sociedade e o gênero. No livro, ela define patriarcado. Ela expõe os modos que o sistema machista produz a opressão das mulheres. Ela destaca também o casamento e a maternidade. Neste livro, então, ela chama a atenção para o modo como o mundo era observado e explicado através do olhar masculino, e discorre sobre como as noções associadas aos gêneros partem de ficções e construções sociais de um sistema de dominação completamente machista.
Simone retrata a sociedade francesa no pós-guerra, onde temas políticos, morais e intelectuais são discutidos no romance existencialista Os Mandarins, de 1954. Também é possível notar o feminismo em sua obra autobiográfica Memórias de uma Moça Bem Comportada, onde relata fatos reais de sua vida, com foco nos dogmas da igreja e nos comportamentos de sua família. Por fim, também tiveram uma grande repercussão obras como Uma Morte Muito Suave, de 1964, A Velhice, de 1970 e A Cerimônia do Adeus, de 1981, em que Simone escreve sobre Sartre. Simone de Beauvoir contribui para a psicologia, pois ela busca tensionar em sua obra questões de liberdade sexual, da prática da contracepção e do aborto como direito das mulheres, reivindicando a autonomia máxima sobre o próprio corpo por parte das mulheres. Esses feitos, eles foram fundamentais para a importância do crescimento do movimento feminista, que, por sua vez, fortalece a defesa contra as diversas formas de violência contra a mulher, criticando a ideia tradicional de ver a mulher como um sexo frágil, buscando potencializar e somar também as forças das mulheres contra qualquer tipo de opressão. Gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o existencialismo, a doutrina filosófica em que a Simone estava inserida. Como eu já disse antes, ele trata-se de uma doutrina filosófica e um movimento intelectual que surgiu na Europa, no final do século XIX e que só ganhou notoriedade no século XX, a partir do desenvolvimento do existencialismo francês. Ele pauta-se na existência metafísica, onde a liberdade é o que move, e essa liberdade ela é refletida nas condições de existência do ser. Ele sofreu influência da fenomenologia, fenômenos do mundo e da mente, onde a existência precede a essência. Mais abaixo a gente vai mostrar algumas frases dos principais e vocês vão poder ver isso muito claramente. Bom, as características dele. Ele é dividido principalmente em duas vertentes: o existencialismo ateu, que negam a existência da natureza humana, e o existencialismo cristão, que a essência humana corresponde a um atributo de Deus. Para os filósofos existencialistas, a essência humana é constituída durante a vivência do ser, a partir da experiência com o mundo e de suas escolhas, já que o ser possui liberdade incondicional. O ser humano é um ser que possui toda a responsabilidade por meio das suas ações, já que ele cria ao longo da sua vida um sentido para sua própria existência. A vida humana ela é baseada na angústia, no absurdo e na náusea causado pela vida não possuir um sentido para além da própria existência. Assim, para eles, os existencialistas, a liberdade de escolha é um elemento gerador, no qual ninguém nem nada pode ser responsável pelo seu fracasso a não ser você mesmo, assim como pelas suas escolhas. Os principais filósofos existencialistas é o Kierkegaard, que ele é considerado o pai do existencialismo. Ele é dinamarquês e defendeu, sobretudo, o livre-arbítrio e a irredutibilidade da existência humana. Uma das suas principais frases é: ousar é perder o equilíbrio momentaneamente, não ousar é perder-se. Dizendo aí muito sobre o livre-arbítrio. Outro muito importante é o Sartre, marido da Simone, né? E ele é um dos maiores representantes do existencialismo. Ele foi um filósofo, escritor e crítico francês. Ele afirma que estamos condenados a ser livres. E uma das suas frases é: condenados porque não se criou a si próprio e, no entanto, livre, porque uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo que fizer. Outra pensadora, e a nossa pensadora de hoje, é Simone de Beauvoir, que ela tem uma tendência existencialista, já que, para ela, a existência precede a essência. E a essência é construída durante a vida. Isso é muito claro quando ela disse: não se nasce mulher, torna-se mulher. Para falar para vocês sobre o feminismo para Simone, a gente vai usar muito o livro dela, o maior livro dela sobre o assunto, que é O Segundo Sexo, escrito em 1949. E essa obra é considerada de originalidade absoluta, porque seu pensamento foi um ponto de partida que permitiu ela chegar onde nunca alguém havia chegado antes.
A gente fala que seu pensamento foi um ponto de partida porque existem pensamentos pautados em outros. O dela foi de extrema originalidade. Ela começa essa obra questionando os espaços filosóficos desabilitados e com temas que até hoje se desprezavam decididamente, como alheios aos políticos, temas tabus. Ela fala sobre a sexualidade feminina, sobre o envelhecimento feminino, temas que não eram políticos antigamente, mas que ela colocou sobre uma mesa e um olhar de muito cuidado. Ela tratou o corpo como um tema central, porque para ela toda a existência humana é definida por sua localização, já que a corporalidade da mulher e os significados sociais que lhe atribuem condicionam sua existência. Aí diz muito sobre o existencialismo, certo? Que o corpo e onde ele está inserido falam muito sobre sua existência, precedem, né, essa existência, guiam essa existência. Então, a mulher, ainda nos dias de hoje, ela assume um corpo onde tabus e estereótipos legitimam as discriminações sociais. Ela criticou também a separação cartesiana entre os sexos. O que ela quis dizer com isso? Que, por um lado, os homens exerciam a cidadania pública, os homens eram públicos, os homens saíam de casa, os homens trabalhavam, os homens estavam nos lugares de poder, os homens estavam na política, na televisão, no rádio. Os homens eram públicos, os homens eram sociais. E, por outro lado, as mulheres governavam o mundo privado, o âmbito das necessidades, dos afetos, dos desejos. As mulheres diziam sobre a casa, sobre o lar, sobre a comida, sobre a roupa. Tudo que é privado, sobre a casa, sobre os afetos, sobre os sentimentos, sobre os segredos. Até hoje tem muito disso, né? Que as mulheres carregam o mundo privado nelas, enquanto os homens carregam o mundo público. Então, o que ela quis dizer é que a experiência corporal das mulheres condiciona a forma pela qual elas enfrentam o mundo. Porque é pela forma que nos relacionamos com nossos corpos que estrutura uma sociedade profundamente desigual. Então, é como agimos e como levamos os nossos corpos que continua estruturando essa sociedade cartesiana, desigual. Por isso que torna-se mulher, não se nasce mulher, porque é uma construção em cima do corpo feminino. E esse foi nosso trabalho, e espero que todos tenham gostado e compreendido um pouco mais sobre a Simone de Beauvoir e suas contribuições.